Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia, Red Bull Salzburg e Chelsea. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição, tá bom? Chelsea, primeiro colocado do grupo E, Red Bull Salzburg, segundo colocado. O Chelsea já muito próximo da classificação, o Red Bull Salzburg precisa da vitória para garantir essa classificação, ficar bem próximo, até porque depende do resultado do Dinamo e também do Milan. Pelo fato do Red Bull Salzburg precisar da vitória, deve jogar defensivamente bem, e o Chelsea, por já estar na liderança, não deve ser um time que vai se expor muito. O empate já é um bom resultado aqui para o Chelsea. Levando em conta que o painel aponta que o Chelsea não goleou nenhum dos últimos 10 jogos, eu acho interessante essa odd aqui, por mais que seja de 10, entrar em lei goleada. O que é lei goleada? Que o Chelsea não vence esse jogo por mais de 3 gols. Então, se o Chelsea vencer por 3-2, 2-1, 3-0, 1-0, você vence a aposta. Agora, se o Chelsea vencer por 4-0, 4-2, 4-3, aí você perde a aposta. Agora, Benfica e Juventus. O Juventus precisa de um milagre praticamente para se classificar. Benfica e Paris Saint-Germain já estão praticamente classificados, a diferença é saldo de gols. E o Benfica, pelo fato de jogar em casa e pelo fato da Juventus estar desesperada, eu acho que a Juventus vai abrir bastante, deve sobrar muito espaço. Eu acredito que a única odd aqui de valor é o ambas marcam, mas eu ainda estou bem receoso. O próprio painel não demonstra muito valor para essa odd, mas eu fico de fora aqui por ser um jogo que não vale muita coisa para o Benfica, e para a Juventus dificilmente vai fazer uma campanha fantástica para se classificar agora de última hora nesse grupo. E agora Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa. Paris Saint-Germain já praticamente classificado, Maccabi Haifa também precisa de um milagre, que é quase impossível de vencer. O mercado está precificando aqui uma goleada do Paris Saint-Germain, que eu acho que até pode ser pelo fato de jogar em casa e cravar a classificação. Eu fico de fora, eu acho uma odd muito baixa, o Paris Saint-Germain não dá esse padrão de back, mas vendo aqui do painel é a única odd que eu vejo um pouco de valor aqui buscar, por mais que o painel não demonstre aqui, back Paris Saint-Germain aqui quer dizer que o Paris Saint-Germain vai vencer. É uma odd extremamente baixa, eu só vou entrar se der muito padrão, tá? Borussia Dortmund e Manchester City, grupo G, Manchester City líder absoluto, Borussia Dortmund segundo colocado, já praticamente classificado, porque os outros dois participantes do grupo têm 5 pontos atrás, pelo menos. Eu acho que o Manchester City deve jogar no seu ritmo normal, impondo o ataque, impondo a posse de bola, mas acredito que jogando lá em Dortmund não deve golear. Então, uma odd aqui, por mais que o painel demonstre que tenha valor, porque o City goleou 4 dos últimos 10 jogos, eu acho que um lei goleada, ou seja, que o City não vai vencer por 4 gols de diferença ou mais, eu acho que é interessante. E também o over 1,5 FT, pelo fato do Borussia jogar dentro de casa e pelo fato do Manchester City querer cravar essa classificação aqui de uma forma muito mais tranquila. Então essa odd aqui de 1,18 eu acho ainda muito achatada. Talvez se no final do primeiro tempo essa odd estiver por volta de 1,40, alguma coisa assim, acho que no segundo tempo pode pintar bastante oportunidade de gol, tá? Agora Red Bull Leipzig e Real Madrid. Real Madrid já classificado com 10 pontos, Red Bull Leipzig o segundo colocado com 6 pontos, ainda depende do Shakhtar, então pro Real Madrid não tem muito valor esse jogo, pro Leipzig tem muito valor, uma vitória praticamente crava a sua classificação, aí depende também do jogo do Shakhtar, mas te deixa muito mais próximo da classificação, e pelo fato de Real Madrid não ter muito interesse nesse jogo, eu não sei qual é o time que o Real Madrid vai colocar, eu acho interessante fazer um scalp no under 2,5 FT. Essa odd aqui o painel não demonstra valor, mas pelo fato do jogo não precisar tanto da vitória do time que é considerado favorito, eu acho que o scalp under 2,5 FT é interessante. O que é o scalp under 2,5 FT? Você fica no começo do jogo e sai depois dos 10 a 15 primeiros minutos, ou seja, caso a partida seja muito estudada e poucos ataques, essa odd ela tende a diminuir e aí você consegue ganhar uma correção. Dinamo Zagreb e Milan, grupo do Chelsea. O Milan precisa da vitória, está em último colocado, mas ainda tem esperança, ainda está empatado com o Dinamo Zagreb também, questão de pontos, e acredito que o Milan deve partir para cima mesmo jogando fora de casa, e acredito que essa odd aqui de over 0.5 HT está com muito valor, 1.41. É interessante porque 8 dos últimos 10 jogos
do Dinamo Zagreb foram over 0.5 HT e 8 dos últimos 10 do Milan também foram over 0.5 HT. O que é over 0.5 HT? Que no primeiro tempo vai sair pelo menos um gol. Tá? Agora Inter de Milão e Vitória Pilsen no grupo do Barcelona. Inter de Milão está em segundo colocado. Barcelona precisa de um milagre também para se classificar. Vitória Pilsen deve ser o saco de pancada do grupo. E a Inter de Milão deve vir aqui com muita sede para garantir a sua classificação. Eu acho interessante o over 1,5 FT pelo fato da necessidade da Inter de Milão vencer esse jogo. O Vitória Pilsen não está brigando por mais nada, dificilmente vai para uma Europa League. E acho também interessante o over 0.5 HT. Essa odd aqui com certeza ela vai corrigir no dia do jogo. 1.47 é uma odd muito boa para esse nível de jogo, tá? Então eu acho que é uma odd bastante interessante para entrar no pré-live, o over 0.5 HT, e no live, depois dos primeiros minutos de jogo, talvez o over 1.5 FT seja interessante. E aí Clube Bruges e Porto, Clube Bruges surpreendeu, é o líder do grupo e o Porto é o segundo colocado do grupo. O Porto precisa da vitória, vem como favorito, mas o mercado tem errado bastante. O Clube Bruges vem passando o trator aqui, um monte de gente, vencendo todo mundo. E o Clube Bruges aqui está colocando como azarão. Então vou ficar de fora aqui do Match Odds. Pelo fato do Clube Bruges não necessitar obrigatoriamente dessa vitória, mesmo jogando em casa, eu acho que dá para fazer um under 1,5 HT. Pelo fato de que 9 dos últimos 10 jogos do Clube Bruges foram under 1,5 HT e 8 dos últimos 10 jogos do Porto foram under 1,5 HT. O que é under 1,5 HT? Que vai sair no máximo um gol nesse primeiro tempo. Caso saia mais de um gol, você perde a aposta. Agora Frankfurt e Olympique de Marseille. Olympique de Marseille vem aqui também bastante querendo cravar a sua classificação, vem como segundo colocado, o Frankfurt vem como quarto, mas a diferença de pontos entre os times está bem pequena, então todos precisam da vitória. Eu acho interessante aqui o over 0.5 HT pelo fato da necessidade dos times se exporem para conseguir uma classificação e pelo fato do Frankfurt jogar dentro de casa e precisar da vitória a qualquer custo, porque se o Frankfurt perder, ele dificilmente se classifica para a segunda fase e dificilmente também para a Europa League. E o Olympique de Marseille vem aqui como visitante e o Frankfurt vem como favorito, então eu acho que um lei goleada, pelo fato do Olympique de Marseille não precisar tanto do resultado, deve jogar mais defensivamente, se expondo um pouco menos e explorando os contra-ataques. Então 6.40 acho interessante, pelo fato de que o Frankfurt goleou só um dos últimos 10 jogos e o Olympique de Marseille só um dos últimos 10 jogos. Lei goleada, acho que eu já expliquei nos outros, é não vencer por mais de 4 gols, tá bom? E agora Tottenham e Sporting. Tottenham vem como líder do grupo com 7 pontos e o Sporting vem como terceiro colocado com 6 pontos. Pro Tottenham veio de uma derrota em casa pelo Newcastle na Premier League e o Sporting veio de uma race bem parecida, só que as últimas 5 partidas o Sporting perdeu 3 e venceu 2, o Tottenham venceu 3 e perdeu 2. Eu acho que a obrigação de vencer muito mais do Tottenham para dar uma resposta para a torcida de que não está bem no campeonato inglês, mas está indo bem na Champions League. Eu acho que deve ser um jogo difícil. O Sport não é um time bobo, lei goleada. Por ser um time inglês, o mercado normalmente já coloca uma odd super esmagada. A 5,70 aqui, o Tottenham goleou um dos últimos 10 jogos. Eu acho que lei goleada é bastante interessante. E um scalping no under 2,5 FT, que é você entrar no começo do jogo e sair nos primeiros 10, 15 minutos com uma correção de odd, caso não saia gol. Se sair gol, você tem que assumir o prejuízo e dar o cash out, mas você não perde 100% da stake. Barcelona e Bayern de Munique. Barcelona vem completamente desesperado para esse jogo, porque precisa da vitória a qualquer custo. O Bayern de Munique vem ganhando de todo mundo, 4 vitórias nos últimos 4 jogos. E aí eu acredito que o mercado está favoritando demais o Barcelona e um lei goleada a 9.20, por mais que aqui o painel dê valor nisso, o Barcelona goleia no Campeonato Espanhol. No campeonato da Champions League contra a Inter, contra a Bayern de Munique, é muito difícil. Então, lei goleada aqui, eu entraria de olho fechado no punter, por mais que seja uma odd alta, ainda abaixo de 10 eu vejo bastante valor. No Match Odds, se o Bayern de Munique começar a explorar contra-ataque, que o Barcelona provavelmente deve se expor a qualquer momento, eu vou entrar até lei Barcelona, porque eu não acho o Barcelona muito favorito nesse jogo. O Bayern de Munique pode ter seus problemas, perdeu o Lewandowski, mas o Bayern de Munique é um time bastante perigoso ainda. Atlético de Madrid e Leverkusen. Atlético de Madrid vem como favorito, precisa também de um milagre também para praticamente se classificar.
E acho bastante interessante o fato do Atlético de Madrid ser favorito, porque o mercado está precificando também a goleada. O Atlético de Madrid não é um time que goleia, goleou um dos últimos 10 jogos, eu acho bastante interessante aqui ler goleada, e o under 1,5 HT, pela postura do Atlético de Madrid nesses jogos de Copa. O Atlético de Madrid, ele se expõe pouco e ele não é tão agressivo. Então, under 1,5 HT foram 10 dos últimos 10 jogos do Atlético de Madrid e 7 dos últimos 10 do Bayer Leverkusen. Então, acredito que é uma odd de bastante valor a 1,43. Under 1,5 HT quer dizer que não vai sair mais de um gol no primeiro tempo. E aí, Napoli e Rangers, do grupo do Liverpool. Napoli também vem amassando geral, 4 vitórias em 4 jogos, já classificado. O Rangers já desclassificado com 0 pontos, virou o saco de pancada aqui do grupo. Eu acho que pelo fato da falta de interesse do Napoli nessa partida não precisar muito da vitória, pode ser interessante um lei goleada, mas é muito perigoso. Essa entrada aqui é uma entrada bastante perigosa, porque eu adoraria entrar aqui em match odds, mas o Napoli está com uma odd bastante esmagada, apesar de ter vencido 10 dos últimos 10 jogos, vem uma máquina, mas eu prefiro entrar aqui no lei goleada, tentar pegar uma correção. Se der errado, eu vou entrar em back. Essa é a vantagem de você operar como trader no live, porque você pode mudar a sua opinião. Você traça cenários para depois ver se eles se confirmam e aí você entra. E aí, último jogo, Ajax e Liverpool. Jogo praticamente só importante para o Ajax, porque o Liverpool já está praticamente classificado também. O Ajax precisaria de um milagre, né? Eu acho que pelo fato do Liverpool ser um time inglês, o mercado novamente pesa aqui como muito favoritismo, uma goleada aqui bastante provável, uma odd de 7, eu prefiro colocar um lei goleada Liverpool e um over 0.5 HT pelo fato do Ajax sempre partir para cima, 10 dos últimos 10 jogos foram over 0.5 HT e 7 dos últimos 10 do Liverpool foram over 0.5 HT. Over 0.5 HT, pelo menos um gol nesse primeiro tempo. E por hoje é isso. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço. Até a próxima.